Oi, este é o Conexão. Dados divulgados na última PNAD informam que o desemprego atingiu 27 milhões e 700 mil brasileiros no primeiro trimestre de 2018. A taxa de desemprego entre os jovens, aqueles que têm entre 18 e 24 anos, é de 28,1%, o dobro do registrado nas demais faixas etárias. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre o que torna o desemprego algo pior entre os jovens e como as juventudes devem se comportar para driblar a crise e alcançar postos de trabalho. Quem nos ajuda nesta conversa é o Eduardo França, que é professor e coordenador da ESPM Rio, Lilian Cidreira, que é consultora de carreira, e o Otávio Pinheiro, que é jornalista. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Fora do ar a gente já estava conversando, já estava super surgindo aqui ideias, ajudas, e a nossa proposta hoje é conversar justamente com quem é mais novo e dar essas propostas, esses caminhos, levantar aquela lâmpadazinha aí na sua cabeça para conseguir driblar a crise que realmente ela existe, está aí, os números não deixam mentir, e as realidades, né? Todo mundo conhece alguém que está correndo atrás de emprego. Eu gostaria de começar a explicar e contar aí com a história do Otávio. Otávio, explica pra gente, você está formado há quanto tempo e há quanto tempo você está procurando emprego? Bom, é um prazer estar aqui, né? Eu tenho 24 anos, estou formado há um ano, fez um ano agora em maio, e eu procuro emprego desde que, né, me entendo de jornalista, na faculdade mesmo já procurava estágio. Eu lembro que nos primeiros períodos eu já procurei, aí falaram assim, não, a gente começa a procurar depois de tal período. Aí eu fui procurar depois desse tal período e não achava. E o que as pessoas dizem pra você hoje, assim? Como é que você percebe o mercado? O mercado tá difícil, mas há também aquela coisa de você começar a se reinventar, né? Tem, logicamente, a pressão, às vezes, dos pais de você procurar alguma coisa, algum trabalho fixo, de carteira assinada, de você estar numa empresa mesmo, mas você também começa a pensar fora da caixinha, como as pessoas falam, né? De procurar, assim, se reinventar, de criar alguma coisa. Às vezes, uma coisa que você pensava que não poderia dar um retorno, é aquela coisa que vai fazer você ficar conhecido. Que vai resolver a questão, né? Professor Eduardo, vamos tentar explicar, assim, por que será que a crise ela realmente está atingindo a quem é mais jovem de uma forma mais dura? Eu acho que tem várias questões que têm que ser observadas e discutidas, porque o problema não é só uma crise econômica, uma crise política, e inclusive uma crise ética, mas tem outros fatores que também influenciam nisso, como, por exemplo, a falta, às vezes, de apoio dentro de casa para uma nova carreira, para uma nova escolha, num discurso de querer o melhor, de fazer o melhor, né? E o que seria fazer o melhor? Tendo em vista que os jovens eles escolhem as suas carreiras muito cedo e às vezes influenciados por outros fatores, né, outros atores que podem também deturpar um pouco e ele demorar um pouco mais para descobrir o que ele gostaria. A outra é não ignorar o advento das mudanças da evolução natural, né? Então, quando a gente pensa em relação ao jornalismo que o Otávio falou, não é que a profissão ela esteja acabando, a gente continua consumindo a informação. Nós mudamos a forma de consumir essa informação, mas, ao mesmo tempo, existe um outro leque mais amplo de como era consumida, né? Então, é importante também estar abertos a isso. Então, as grades curriculares dos programas, é importante que elas também acompanhem essas evoluções para dar suporte. Suporte para o aluno que está lá no banco da faculdade ainda estudando, exatamente. né? E um terceiro, que eu acho que talvez seja um dos mais gritantes para essa faixa específica, é a questão do controle emocional, né? Porque tem um despreparo emocional também para ele pleitear uma vaga de trabalho, tendo que ele vai ter que ser capacitado para aquela função, aquele perfil daquela empresa, e ainda por cima desempenhar as suas funções. Então, quando no momento de recessão você olha um profissional que já tem um conhecimento maior de uma bagagem e um jovem que está precisando ser construído, ela acaba optando para manter no trilho ali o seu negócio. Então, acho que esses três fatores... Nesse período de recessão, a gente vê muitas pessoas perdendo emprego. Então, nesse momento de escolher quem fica e quem sai, quem tem mais experiência acaba sendo escolhido, na sua opinião? Ele acaba sendo mais confortável, porque a questão do treinamento dentro das empresas também é uma coisa que vem mudando ao longo do tempo, né? Esse olhar de
ter que capacitar, ter que investir no profissional, não se olhava desse jeito. A grande verdade é essa. Eu olhava um currículo e pronto, mas não é só o currículo. Tem as competências também que têm que ser desenvolvidas, competências emocionais, né? Lilian, você percebe isso também? Porque a gente está falando aqui da geração, até um pouco da geração millennial, né? Que as pessoas falam que tem mais informação, que sabe tudo e tal. E essa própria geração está muito sem conseguir emprego. O que será que está acontecendo, já que eles estariam tão preparados, né? Tem alguns fatores, o Eduardo citou inclusive um deles. Hoje, com a taxa de desemprego, muitos profissionais que têm muita bagagem profissional, de experiência, acabam aceitando receber um salário inferior para retomar o mercado de trabalho. Então, hoje esse jovem acaba concorrendo com uma pessoa com experiência para uma vaga que antes só os jovens concorriam. Um outro fator também é que hoje, para uma vaga, existem muitas candidaturas. Então, os profissionais de recrutamento e seleção recebem em torno de 100 a 150 currículos por dia. Então, esse currículo, ele passa a ser mais refinado. Para você aparecer nas métricas do RH e conseguir passar no filtro, o currículo precisa estar mais aderente à vaga. Então, a gente sai daquele modelo de currículo que era padrão e você enviava para todas as oportunidades o mesmo currículo, para um currículo mais personalizado àquela vaga, para que ele consiga aparecer. Então, o legal é você dar as respostas que a empresa quer ouvir dentro do seu currículo, é isso? Claro que com ética, transparência, né, como o próprio Eduardo citou, não vamos entrar no mérito de falar mentira, mas... mas isso aí a gente nem discute, exatamente, né? Mas colocar o currículo mais aderente aos requisitos da vaga. E para um profissional jovem, se ele não tiver a oportunidade de ter trabalhado ainda com aquela área, que ele tenha a oportunidade de fazer cursos, e hoje em dia existem muitas plataformas gratuitas, eventos gratuitos, e isso acaba se tornando uma forma de inserir no currículo algum tipo de experiência ou convívio com o tema que está sendo solicitado. Você quer... Cada empresa tem uma cultura organizacional e cada função tem competências específicas, né? Então não pode ser generalista. É importante o que a Lilian está chamando a atenção, que começa inclusive na construção, porque ao mesmo tempo que existe uma crise, se você for observar o movimento, você vai ver também que tem dificuldade em completar as vagas disponíveis, mesmo com uma procura alta. É isso que eu acho interessante, que a gente já viu alguns relatos, por exemplo, eu tenho 30 vagas aqui de trainee, apareceram 600 currículos e ainda sobraram vagas. Exato. Isso acontece por causa dessa questão, assim, de não encontrar o profissional adequado? De não encontrar o profissional adequado, e isso pode ser tanto na apresentação das competências desejadas para aquele cargo, como também a instabilidade emocional, que eu acho que esse é um dos grandes pontos que tem atingido a juventude. E o que você acha, Otávio? Assim, você acha que realmente essa pressão toda te deixa todo mundo um pouco tenso assim, na hora de participar das dinâmicas, de fazer o currículo? O que você acha? Vocês saem preparados assim, para buscar um emprego? Se diz da faculdade? Eu acho. Isso que eu queria saber. Eu, por exemplo, acho que eu não saí tão preparado nessa coisa de procurar um trabalho, de fato, né? De montar um currículo, de ir atrás do trabalho. A gente sempre faz o currículo daquela maneira, aquele modelo que a gente acha na internet, né? E manda para todo mundo. Eu já vi essa dica também de fazer o currículo para cada vaga, né? Mas não acontece nada. Comigo, por exemplo, nunca aconteceu. Tipo, mandei para um monte e nem um feedback falando assim, vem fazer uma entrevista, ou não, tente uma outra vez, nada. E você acha que talvez seria interessante para você receber formação na faculdade nessas habilidades que se pedem no mercado? Eu não sei, porque eu fiz faculdade há muito tempo também de jornalismo, mas eu não estudei vários softwares que eu tinha que trabalhar durante a minha vivência. E felizmente eu fiz estágio numa outra empresa e aí lá eu aprendia, mas na faculdade eu não aprendia. Isso mudou? Como é que tá hoje em dia? Olha, quando eu fiz, que não faz muito tempo, a gente tinha umas matérias que eram bem assim, era tudo muito voltado para a prática. Então a gente teve aquela coisa do radiojornalismo, a gente ia lá, fazia, gravava, editava e a gente tinha essa habilidade com as ferramentas, né? Então, não era assim, era uma noção que a gente tinha, mas não era uma habilidade que dava de fato para incluir no currículo. Porque você ia chegar numa vaga
eles iam te pedir uma coisa e você não ia saber fazer. Mas né? você acha interessante, isso que eu fico pensando, mesmo sendo lá no estúdio da faculdade ou então naquela agência, o pessoal que faz, por exemplo, direito, né? Tem várias agências que trabalham lá. Sim. E assim, você fala, mas isso foi na faculdade. Isso vale de colocar no currículo? É uma experiência. Com certeza. E hoje uma das coisas que os jovens não percebem é que tem algumas situações que eles podem colocar como uma experiência, mesmo que seja voluntária, mesmo que seja sem uma remuneração. Então toda experiência dentro da faculdade, ela é um formato. Uma coisa interessante que o Otávio comentou é que hoje as universidades preparam muito na parte técnica. Então conhecer tecnicamente do trabalho, mas como se vender, como chegar numa entrevista de emprego e saber explicar a trajetória é um desafio, porque naquele momento você está sendo avaliado por alguém. Então, o nervosismo ele acaba tomando muita conta e quem já tem mais experiência acaba tendo uma vantagem competitiva nessa hora, porque sabe se vender. Cara, né? O cara sabe se vender, o outro fica ali quieto, é lógico que ele vai passar na frente, né? Exatamente. E hoje em dia a gente tem algumas ferramentas que ajudam muito, como o próprio LinkedIn. Antigamente, né, na nossa época, provavelmente não tinha LinkedIn ainda, estava começando a ser utilizado. E hoje o LinkedIn, ela é uma plataforma para você mostrar a gente está o mostrando aí o conhecimento que LinkedIn tem. para quem não conhece. Você vai lá e coloca seu currículo, você cria uma rede, isso que eu acho importante. Eu acho que LinkedIn você tem que ser amigo de todo mundo, não é igual às outras redes sociais. Não é só o LinkedIn, acho que tem uma outra observação importante. Você acha? Na verdade, a gente tem que observar o seguinte, a grande parte das pessoas não entenderam o que é estar em redes sociais. E é uma exposição desnecessária, misturando o privado com o profissional, que não deveria acontecer também. E isso pesa, porque quando você vai submeter o seu currículo a uma vaga, um dos quesitos que vai acontecer é uma varredura, na verdade, sobre como você é. Todo mundo, né? É claro, porque ali ele vai ver se você consegue conviver coletivamente, se você é uma pessoa que impõe as suas opiniões e não sabe ouvir, porque isso são competências. E aí é que eu acho que muda. Não é que as faculdades elas não tenham condições de qualificar tecnicamente, mas tem competências que elas são da vida, né? Que é o conviver coletivamente, é compartilhar, saber ouvir. E isso é onde talvez essa juventude e os millennials que você tocou, né? Ele acaba sendo muito independente. A vida é minha, não me interessa qual é o seu ponto de vista, e isso também esbarra. Mas dá pra ver isso pelas redes sociais? Tipo, dá pra saber se a pessoa é cabeça dura pelas redes sociais? Pelos posts, né? Você tem posts. Pelas opiniões. Pelas opiniões. É que eu tô pensando aqui no Instagram, que isso é foto. Aí eu falei, não, mas pelas opiniões realmente. Pelas opiniões, Então, assim, tem essa questão que é legal a gente observar, porque, assim, se a pessoa não consegue trabalhar coletivamente, como que ela vai estar numa organização? Sim. Né? E dentro da própria faculdade, você ainda se depara com situações como, não quero fazer trabalho com aquela pessoa. E nem sempre não é porque aquela pessoa não produza, poderia ser um fator, né? Sim. Mas não, porque o meu amigo é o outro. Peraí, o mundo real não é bem assim, né? Então, existe ainda uma imaturidade que vem sendo alimentada nesse super protecionismo que tem acontecido com os jovens. Sim. Né? Eu falo que são pais helicópteros, estão o tempo todo à volta deles, despreparando, na verdade, para lidar com um mundo que não é tão colorido como a gente gostaria que fosse. Verdade, né, gente? Acho que um ponto importante para ressaltar é que hoje a grande parte dos jovens procura as empresas e busca essas informações das empresas para ver se essa empresa está aderente ao que ele quer. Só que na hora da empresa fazer o movimento contrário, muitos jovens falam, nossa, mas que absurdo, ele foi no meu Facebook olhar. Então, olhar a profissão, você enquanto pessoa e profissional, como uma marca. Gente, então, por exemplo, se alguém não está na rede social, é o maior tiro do pé, não é? Exatamente. Hoje em dia, grande parte das empresas de recrutamento e seleção, inclusive gestores de área, procuram, principalmente no final, porque nas etapas finais de processo seletivo, todos já são competentes, todos já têm a capacidade de entrar. Exato. Então, o que vai falar quem entra e quem sai é o Facebook, Gente, Instagram, LinkedIn. muito importante. Então, peraí, vamos pensar aqui. Essa parte é muito importante. Vamos entrar então na parte das dicas, que eu acho que é legal a gente começar a falar, né? Você tem, né, rede social, tá? Pelo amor de Deus, tá tudo atualizado lá, tudo né? atualizado. Em todas elas, LinkedIn, tô em todo lugar. Não seja
invisível, talvez, o primeiro ponto de dica, né? Não seja invisível, esteja na rede social, mas tome cuidado com o que você publica, o que você posta, né? Pense em você enquanto marca. Assim como uma empresa tem uma preocupação com a reputação, você também tem que ter uma preocupação com a sua reputação. Perfeito. Então, é exatamente todas as fotos, não só as publicações, mas até as imagens, as fotos que são publicadas mostram muito quem você é. Sim. Então, essa é uma preocupação. Eu gosto de brincar com os jovens e falar, você colocaria essa foto no outdoor? Se você não vai colocar essa foto no outdoor, pensa se você vai colocar numa rede social. É uma boa, essa é uma boa dica, né? Que tem um alcance maior do que um outdoor, né? Porque você não tem controle. Gente, sem controle. E é isso que as pessoas não entenderam ainda, né? Então, assim, não tem problema se a pessoa não gosta de mim. Não é bem assim. Você não vai ser um ermitão. A não ser que você vá viver numa caverna isolada, aí tudo bem, você pode fazer. A não ser que você não esteja procurando emprego, né? Aí você pode, mas... Mas mesmo se você não está procurando emprego, em algum momento você pode vir a procurar. Então, ainda assim é importante manter a imagem, independente de procurar. A gente está falando de redes sociais, dizendo, por exemplo, Facebook, Instagram, Twitter, esse cuidado com o que você vai publicar. É claro que todas as opiniões podem ser ditas, eu sempre penso assim, né? Mas você tem que saber como falar. Quer dizer, tem algumas coisas que se você for louco, você não vai colocar lá na rede social. Mas assim, suas opiniões, a forma como você fala, é importante pensar. Sim, agora, por exemplo, o LinkedIn, é legal manter atualizado, talvez, com toda a sua experiência? Sim, é importante manter atualizado e também colocar notícias. Hoje, o LinkedIn, ele tem a mesma parte de feed de notícias que tem no Facebook. Então, alimentar com conteúdos, mostrar que você foi a eventos, falar um resumo da sua opinião sobre alguma notícia que tenha saído, é importante para você se posicionar. É o famoso quem é visto é lembrado. Então, não adianta só se conectar com uma rede de profissionais de recursos humanos ou até mesmo da área fim, mas também se mostrar nessa rede um profissional atualizado. Falando agora sobre capacitação, habilidades, Otávio, você quando saiu da universidade, você foi procurar fazer cursos? Fiz um curso de assessoria de imprensa, porque eu gostava muito. Quase reprovei matéria na faculdade, mas era uma coisa que eu gostava. O cúpulo, né? Eu quase reprovar E aí você fez esse curso? Fiz o curso de assessoria e agora eu faço o MBA em Comunicação e Marketing e Mídias Digitais, que eu também acho muito importante com essa coisa da rede social e a gente aprender a cuidar, analisar, né? Cuidar de um cliente. E até pro meu site mesmo é importante saber aqueles algoritmos todos, ler aqueles números. Entender como que funciona, né? Essa parte da busca por capacitação é importante, professor? Mesmo para quem está desempregado, às vezes a pessoa pensa, gente, mas eu não tenho dinheiro para pagar um curso. Na verdade, mas na internet dá para estudar, né? Você tem muita oferta gratuita em vários níveis, em vários lugares do mundo. E isso é importante. Se você está desempregado, mostrar proatividade nesse momento que, teoricamente, você não está ocupado é importante, até aos olhos de uma pessoa que vai te recrutar, né? Que vai olhar o seu currículo. Porque ali mostra uma busca de suprir, talvez, gaps que podem existir também. É importante lembrar disso. Se você não foi selecionado, é que deve ter algum tipo de espaço ali não preenchido para aquela vaga. Mas não quer dizer que sejam para todas. Mas, ao mesmo tempo, essa autocrítica, essa autoavaliação, né? O que está faltando para eu me atualizar, para eu melhorar? Aonde que eu posso me diferenciar? A Lina falou uma coisa muito legal. Às vezes, um trabalho voluntário, colocar no currículo, ele é fundamental. Porque ali vai mostrar justamente a minha capacidade de não olhar só para mim. E olhar para quem está à minha volta. Isso é um elemento, uma competência que as empresas têm valorizado muito. Né? Principalmente nessa coisa do individualismo que também veio nessa geração, não só nessa geração, mas que vem se acentuando, né? O mundo é meu e dane-se o resto, não é assim que funciona. A gente está falando aqui de graduação, mas também tem alguns cursos técnicos, né? Que muitas pessoas às vezes são até mais baratos, são mais curtos. Existem setores que estão contratando essas pessoas que estão buscando por ensino em cursos técnicos? Sim, e inclusive esse é um gap de mercado, como a gente até citou mais cedo. Hoje existem muitas vagas de ensino técnico e médio, mas que hoje não é preenchido, porque as pessoas acreditam que vai ser desvalorizado.
Então, muitos profissionais preferem ir para a graduação ao invés de fazer o ensino técnico. O ensino técnico tem um plano de carreira tão bom quanto um graduado. Então, pode ser uma opção para quem também está desempregado e ainda tem a condição de fazer um curso técnico, certamente, né? Provavelmente tem até mais oportunidades de mercado, porque hoje são vagas difíceis de preencher pelas empresas. Então, talvez teria que pensar nisso. Às vezes a gente está dando muito valor para a graduação e o ensino técnico também pode abrir portas. É entender que a cadeia produtiva ela é muito mais extensa do que as pessoas enxergam. Acho que esse é um outro ponto. Assim como também com a reforma trabalhista, tem os trabalhos intermitentes, que são trabalhos que, se eu não tenho aquele trabalho sonhado, fazer um trabalho temporário que seja, ele também vai me trazer uma experiência que talvez reforce mais ainda o que eu fiz já num estágio ou não, como uma alternativa de ser visto pelo mercado e apresentar essas competências. Então, tem muitas coisas que estão se movimentando, talvez não na mesma velocidade que nós desejaríamos, mas que são interessantes. A mudança da grade curricular, dos programas, eu acho que é uma coisa importante a ser olhada de fato. A possibilidade de fazer um curso técnico. Então, já vamos entrar agora na terceira dica aqui, que a gente sempre fala muito aqui no Futuro também, que é a questão do empreendedorismo. E aí você já começou a dar os seus passos aí do empreendedorismo. Fala um pouquinho, você montou um site? Isso, montei um site chamado Poltrona VIP, de entretenimento, e a gente passeia ali por toda essa parte de entretenimento, né? Cinema, teatro, música, a gente cobre show, a gente vai em coletiva, a gente entrevista artista. Mas é um site, Poltrona VIP? Poltrona VIP o quê? Vamos dar... Poltrona VIP Entretenimento. www.poltronavip.com. Poltronavip.com. A gente está em Instagram, Facebook, Twitter, todo lugar. E aí vocês cobrem eventos, então? Isso. Bacana. A gente cobre evento, aí faz texto, né? E resenhas de livros também, porque é uma coisa... E hoje em dia você já monetiza? Você já tira um dinheirinho ou ainda não está? Não, ainda não. A gente contou muito com Analytics, com AdSense, né? Só que as regras mudaram, as coisas ficaram meio bagunçadas. Quem ganhava muito antes não está ganhando quase nada agora, a gente que está começando agora também não está ganhando nada. Aí a gente fica nessa, só fazendo a coisa funcionar, né? Aparecer, ficar conhecida, mas retorno financeiro mesmo a gente não tem ainda. Essa atitude é legal, né? De ter de começar um site, estou desempregado, mas estou começando um site. Exatamente, mostrar proatividade hoje em dia é fundamental. As empresas enxugaram muito seus quadros, então hoje um profissional que ele é muito reconhecido são os profissionais que têm essa proatividade, que se mostram pessoas que querem realmente fazer acontecer. Quando monta um site como o Otávio, faz coberturas, mesmo sem receber um salário, mostra essa atitude proativa em prol de se capacitar. Então, esse já é uma experiência, já é uma bagagem profissional para você, Otávio. E nesse ponto que ele falou, não, ainda não estamos monetizando, talvez o momento dele buscar ajuda profissional, talvez de uma consultoria. Até porque, como a gente está falando de tecnologia, a tecnologia ela muda rapidamente e, ao mesmo tempo, o que é esse cenário todo que nós estamos inseridos? É novidade para todos, né? Então, modelagens de negócios que antes eram adotadas estão tendo que ser revistas porque, de repente, todo mundo começou a ganhar muito dinheiro e eu, né? Como também fico nessa quero, história? Né, gente? Então, e aí você vai falar assim, você montar um canal numa rede social, você fazer publicações, produzir conteúdos, não é uma coisa difícil. Todos que têm uma rede social podem pensar o conteúdo ter qualidade ou não, outro critério. O problema é justamente entender como monetizar e o tamanho desse mercado do que está sendo feito. Então, assim, Poltrona VIP, eu acho que o nome é muito legal. Qual o tamanho do mercado que a gente tem de pessoas interessadas a consumir esse tipo de informação? E isso é legal, porque, ao mesmo tempo, quando você pega uma proposta como essa, ela já é direcionada para um perfil específico e não aquela coisa de todo mundo assiste tudo, todo mundo consome tudo. Não é mais desse jeito. Existem, né, os nichos do mercado, é preciso conhecer, né? Estamos muito mais fluidos e múltiplos do que já fomos em qualquer época da história da humanidade. Ótimo. Gente, a gente infelizmente está chegando ao fim, mas acho que você recebeu aqui uma consultoria forte, viu? Cola com eles aqui. Muito legal porque a gente conseguiu analisar como é que o mercado está, explicamos mais ou menos como é que acontece, o que está levando os jovens a sofrerem tanto com o desemprego e a gente deu as 3 dicas, né? Seja visto nas redes sociais, cuide das suas redes sociais, como se fossem as suas plantinhas, regue ali com cuidado. Mude
a sua visão também. Às vezes você está pensando só na graduação, pensa também no curso técnico, quem sabe pode ser uma saída. E agora no final, quem sabe você é um empreendedor, né? Vamos lá, vamos entrar aí na poltrona VIP para ver como é que é, viu? E vamos ganhar dinheiro aí com esse empreendedorismo, viu? Pelo amor de Deus. Muito obrigada pela companhia de vocês aqui, as informações foram ótimas. Muito obrigada pela sua participação também, tá, Otávio? A você de casa, muito obrigada pela sua companhia e se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijinho e até a próxima!